Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar com vocês rapidinho a respeito de uma história que vocês talvez não conheçam no universo de Rick and Morty e que pode mostrar que existe não só um, mas dois Evil Mortys diferentes. Então, vamos lá! Galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos. O YouTube tá dando uma patinada nas últimas semanas, mas com certeza vocês podem me ajudar bastante a atingir essa marca. Então vamos lá, a que história eu tô me referindo, ao que eu tô me referindo quando eu digo que podem existir dois Evil Mortys diferentes neste universo de Rick and Morty. E eu sei que muitos de vocês já sabem que existem quadrinhos de Rick and Morty, mas muitos de vocês ainda não sabem. Toda vez que eu cito aqui no canal, muitas pessoas ficam curiosas, muitas pessoas me perguntam lá no Instagram a respeito dos quadrinhos. E obviamente nos quadrinhos existem várias histórias. A gente não sabe se as histórias são cânone ou não, se elas fazem parte da mesma história do desenho animado, mas eu acho que a natureza do multiverso de Rick and Morty, a gente não pode anular que o que está acontecendo nos quadrinhos pode também influenciar o que acontece na animação e vice-versa. E existem vários e vários quadrinhos, como eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, mas tem uma história em específico do volume 2 que eu gostaria de abordar um pouquinho mais a fundo aqui com vocês. Já faz um tempo que eu li essa história, obviamente, já tá no volume 4 aqui no Brasil e já tem outros volumes também lá nos Estados Unidos. E com a chegada do volume 4 eu decidi reler todas as edições anteriores, né, todos os volumes anteriores. E por isso eu vou trazer pra vocês o vídeo falando a respeito dessa história do volume 2. E só explicando, esses são os volumes lançados aqui no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês em um pouquinho mais de detalhes aqui, ó. Esse é o volume 1, esse daqui é o volume 2, todos eles são de capa dura, capa invernizada. É uma edição realmente muito legal, todos eles vêm com esse desenho atrás aqui do Rick e do Morty. E aqui o volume 3 e 4 da Summer e da Beth. Esse daqui é o volume 3. Vocês podem ver a capa aqui, o Rick e o Morty correndo. E esse daqui é o volume 4, que a gente vê eles na sala aqui sendo atacados por um monstro. Depois eu vou ver se eu coloco umas imagens um pouquinho mais legais para vocês darem uma olhada. E tem também essa edição aqui do Rick and Morty Dungeons and Dragons, que é uma mescla. Esse aqui não é tão legal quanto os anteriores, mas também é uma edição muito legal, também é uma edição de uma qualidade muito boa, que já tinha sido lançada lá nos Estados Unidos e foi lançada agora aqui no Brasil. Agora não, há algum tempo. E eu já tenho mais algumas edições que eu comprei na Amazon, que vão chegar, eu comprei na pré-venda lá nos Estados Unidos, e elas vão chegar pra mim em cerca de um mês. Então essa daqui é a capa do volume 2, que é o volume mais importante pro vídeo de hoje, porque ele traz a história desse Evil Morty que eu quero falar pra vocês. E nessa história a gente vê um Rick e um Morty que não são o Rick e o Morty da realidade C-137, eles não são os mesmos Rick and Morty que a gente vê na série de televisão, eles são o Rick e o Morty de outra realidade, e a gente vê o Rick sendo atacado por uma gosma, por um monstro ali, e o monstro mata o Rick, e o Rick nas suas últimas palavras fala pro Morty para ele avisar os outros Ricks que finalmente o que eles estavam esperando começou. E o Morty obviamente não sabe do que aquilo se trata, o Morty não entende muito bem. Aí ele pega a arma do portal do avô e vai pra outra realidade e avisa outro Rick que aquilo aconteceu, ele explica mais ou menos a situação e o Rick saca na hora o que tinha acontecido. Eles estavam esperando alguma coisa como essa acontecer, eles estavam esperando uma catástrofe interdimensional começar a matar os Ricks. E esse Rick que o Morty estava conversando fala que ele já tinha percebido que muitos outros Ricks estavam morrendo, muitas outras realidades já tinham perdido seus Ricks. Então ele pega o Morty dele e vai para uma realidade onde ele diz que não existia nenhum Rick, que nunca existiu um Rick naquela realidade, era a única realidade de todo o multiverso que não tinha nenhum Rick martelo, nenhum Rick cachorro, nenhum Rick, etc. Então, eles vão para aquela realidade como uma forma de tentar evitar essa morte cruel que os outros Ricks vinham sofrendo. E eu vou resumir um pouquinho para vocês porque essa história lembra bastante um episódio, ela tem começo, meio e fim, é uma história bem desenvolvida, então não vai dar para eu explicar ponto a ponto. Se vocês quiserem eu até faço um vídeo mais detalhado a respeito de algumas histórias dos quadrinhos, mas a gente vê que o responsável por tudo isso, que o responsável por todas essas mortes é justamente um Morty, que seria um Morty do mal. Ele tem a cara toda deformada, mais ou menos como o vilão da série Dark. Eu acho que esses quadrinhos foram lançados até na mesma época ali que Dark. E eu digo que ele seria um segundo Evil Morty porque ele também matou muitos Ricks. Ele também foi responsável pela morte, a ponto do Rick que a gente acompanha já tá sabendo que muitos outros Ricks estavam morrendo. Então quer dizer que deve ter sido uma quantidade bem considerável. E a gente descobre por que o Morty fez isso.
o Morty em certo momento, porque todas as realidades estavam sendo destruídas pelo próprio Rick. O Rick a gente sabe que é um ser muito destrutivo ali, pelo que a gente já viu no decorrer da série até agora. E o Morty decide escapar com a família para outra realidade para fugir da influência do Rick. E a Summer diz em certo momento também no decorrer do quadrinho que a maioria dos Mortys, pelo menos os Mortys que ela conhece, só passam da puberdade quando eles nem conhecem o Rick, quando o Rick tá distante, quando o Rick fugiu e etc. Que quando o Rick e o Morty convivem juntos, geralmente o Morty morre muito jovem. E isso a gente vê no decorrer de vários episódios que é verdade. A gente vê que inclusive existe um Vale Morty ali na Cidadela, que você perde o seu Morty, você vai lá e troca por outro. Então é uma profissão muito perigosa ser colega de trabalho do Rick. E os quadrinhos explicam um pouquinho melhor as motivações desse Evil Morty, né, desse Morty do mal. A gente vê inclusive a Beth com um tapa-olho, assim como a gente já tinha visto o Rick e assim como a gente já tinha visto o próprio Morty. Então o quadrinho obviamente tem uma certa influência daqueles episódios onde a gente vê o Morty do mal aparecendo. E eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ele tem um visual bastante icônico aqui, ó. Vocês podem ver, eu vou tentar dar um zoom aqui. Vocês podem ver o visual do Evil Morty, né, que seria esse Morty com a cara toda deformada. E eu sei o que muitos de vocês podem estar pensando, que pô, mas já existe o Evil Morty, obviamente que não existiriam dois, mas são infinitas realidades, nada impede de que aquele Evil Morty tá fazendo as coisas que ele tá fazendo, enquanto esse tá fazendo o que ele tá fazendo, lembrando que esse Evil Morty não sai da mesma realidade, ele tá sempre preso ali naquela realidade por coisas que também são explicadas no quadrinho. Então uma realidade tá sendo dominada enquanto ele tá mandando esse monstro pra assassinar vários Ricks através do multiverso. Então nada impediria que esses dois Evil Mortys estivessem existindo ao mesmo tempo. E eu acho inclusive que quando o Evil Morty que a gente conhece, o Evil Morty que tá lá controlando a Cidadela, descobrir o que esse outro Morty tá fazendo, com certeza eles virariam inimigos inclusive, e provavelmente eles não se aliariam pra nada, porque o Evil Morty, que é o presidente da Cidadela, é o ditador ali da Cidadela, dificilmente aceitaria outro Morty mais ou menos na mesma posição, só que em outra realidade. Com certeza eles entrariam em conflito e provavelmente o Evil Morty que a gente conhece derrotaria esse outro, porque ele tem o apoio de muito mais Mortys, né? Ele tem apoio inclusive dos próprios Ricks, porque ele é o representante eleito por várias outras realidades, então ele teria muito mais apoio numa possível batalha. Mas esse foi somente um resuminho bem superficial de uma das histórias dos quadrinhos, tem muitas outras histórias bem legais. Eu vou dizer, não é da mesma qualidade que um episódio de Rick and Morty. Essa que eu contei é uma das poucas histórias que são bem legais, mas não tem a genialidade do Justin Roiland e do Dan Harmon. Obviamente são outras pessoas que são responsáveis pelos quadrinhos, mas se você é fã de Rick and Morty, se você gosta muito da história e você talvez não esteja satisfeito assistindo 10 episódios a cada 2 ou 3 anos, eu realmente recomendo que vocês comprem os quadrinhos. É uma edição muito legal de colecionador, fica muito legal numa estante, ele tem vários detalhes aqui do lado, tem numerado certinho, volume 1, 2, 3 e 4, e não é nenhum preço absurdo. Eu vou colocar aqui abaixo os links da Amazon, eu tenho uma parceria com a Amazon, se vocês comprarem através do meu link, vocês ajudam bastante o canal Triplo F, e mesmo que os quadrinhos não tenham a genialidade de Rick and Morty, muitas vezes você já assistiu as 4 temporadas 2, 3, 4, 5 vezes, então só de conseguir adquirir mais algumas histórias que, querendo ou não, tem a aprovação do Dan Harmon e do Justin Roiland. Eles inclusive escrevem no começo e no final do livro, tem algumas coisas que eles próprios escreveram. Então isso aqui é aprovado por eles, é feito com o aval dos criadores. Então não dá pra gente dispensar como se fosse somente uma fanfiction, como eu já ouvi algumas pessoas falando, não. Como são várias realidades, pode até ser que eles considerem o que está acontecendo nos quadrinhos para avançar alguma história dentro do desenho. Então, pessoal, como eu disse, se vocês têm interesse nos quadrinhos de Rick and Morty, se vocês têm interesse em mais vídeos a respeito dos quadrinhos, talvez falando a respeito de uma só história e um pouquinho mais de detalhes, eu faço um vídeo para vocês. E se vocês têm interesse em comprar os quadrinhos também, eu vou colocar os links aqui da Amazon para vocês comprarem. E como sempre, pessoal, eu coloquei 2 vídeos bem legais para vocês assistirem aqui do lado. E se vocês ainda não são inscritos no canal Triplo F, se inscrevam por aqui que vocês me ajudam bastante. Então digam nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.